Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Seja mais uma vez bem-vindo aí ao nosso divã, todas as segundas-feiras. Hoje, um dia especial, 12 de outubro, Dia das Crianças, Dia de Nossa Senhora Aparecida. Sejam bem-vindos mais uma vez. Hoje teremos uma convidada especial, a jornalista Isabela Camargo. Olha que legal, ela vai estar aqui com a gente. Sejam bem-vindos. Tudo bem, pessoal? Sandras. Um abraço para todo mundo. Janaína, boa noite, tudo bem? Isabela já entrou, daqui a pouco eu coloco ela aqui. Eu só queria dar uma boa noite a vocês, dizer que é uma honra receber a Isabela aqui. Deixa eu já aceitá-la aqui. Bem, tudo bem, Sinara? Tudo jóia? Olha, já chegou por aqui. Tudo bem, Isabela? Boa noite. Tudo bem, doutor? Boa noite. Boa noite de feriado, né? Para quem já está aqui conosco. Olha, é a primeira coisa que eu quero fazer é te agradecer, viu? Por estar aqui, no feriado, 12 de outubro, no seu dia de descanso também. Então, muito obrigado por ter aceitado esse convite, estar com esse... Ah, tá aí, tatuado, né? Então, mais obrigado E a ainda para você, Santinha? né? Então, aí é que eu agradeço Doutor, mais ainda, né? privilégio meu. Acho que a gente que tem essa missão, esse espírito de aprendiz, não tem dia, né? Meu É. marido, Thiago, ele fica meio bravo, mas a gente trabalha de final de semana, então a gente vai compensando também durante a semana, sabe? Mas Aham. quando a gente tem essa missão mesmo de compartilhar o que a gente vai aprendendo, não tem dia. Claro que tem que colocar alguns É, limites, né? Mas quando a missão é nova. exatamente. Eu li todo o seu livro aqui, até para a gente, quando você me mandou. De novo, obrigado pelo livro, pela dedicatória. Um livro que realmente mostra a sua dedicação. Aí foram quantos anos se dedicando para escrever esse livro? Quase 4 anos. É um aí de uma copa para outra, digamos, para você preparar para esse livro aí. E, então, assim, gente, estava tá Doutor, tá entrando. falhando demais. Tá me ouvindo? O meu tá falhando? Espera aí que vai. Melhorou? Sim. Agora eu É estou porque te eu vendo tava, e ouvindo. eu tava travando. Eu tava no Wi-Fi, agora eu botei no meu 4G, porque eu não estou em casa, né? Aproveitei esse feriado para dar uma descansada também. Ótimo, ótimo. Então, gente, muito boa noite. Prazer receber todos aqui. Uma honra para mim estar com a Isabela aqui. E nós vamos falar sobre tempo, que é, pelo que eu vi aqui, ela tem se dedicado tanto a estudar as relações do tempo com a saúde mental, com a saúde física, essa correria, essa loucura de hoje, né? Essa relação com a saúde mental. Então, muito bacana esse livro dela. Eu não sei quem eu já fiz propaganda desse livro aqui nas minhas redes sociais. Dá um tempo. E aí, quando ela lançou esse livro, eu cheguei para ela e falei assim, não, você tem que ir lá no divã para a gente conversar um pouquinho disso, né? Então, Sim. Isabela, novamente, boa noite, seja bem-vinda. Toda segunda-feira eu tenho esse programa aqui, que é um Muito bem. programa que eu trato de saúde mental, eu escuto as pessoas, a gente troca uma ideia. Muita gente nesse momento de pandemia em sofrimento mental, em sofrimento emocional. Então é um momento aqui de catarse, é um momento de esclarecimento. Eu falo de depressão, falo de bipolaridade, de esquizofrenia, de culpa, de carência, enfim, de uma série de assuntos do dia a dia. Então, eu queria saber de você, de onde que surgiu
essa sua ideia, essa sua intenção, essa sua vontade de estudar essa questão do tempo. Como é que você teve essa ideia? Falou, cara, eu vou começar a me dedicar a isso, eu quero saber um pouco mais sobre essas relações. Como é que nasce essa ideia aí dentro da cabeça da jornalista Isabela? Doutor, bom, obrigada pelo espaço. Diálogos como esse vão contribuir para que muitas pessoas busquem ajuda, não só fora, mas dentro também, né? Porque a gente fala de tempo o tempo inteiro. Mas parece que quando a gente fala sobre o assunto, parece algo subjetivo. Ah, estamos filosofando, sim, né? É o amor pela sabedoria, pela nossa sabedoria interna, e falar sobre tempo é falar sobre a vida. E muitas pessoas esquecem que o intervalo entre a inspiração e a expiração é o que nós temos de tempo. Porque o dia que a gente não fizer mais esse movimento significa morte. Então, para falar, para lembrar do nosso tempo, eu preciso lembrar que ele é finito, não é? E dentro de um tempo que é infinito. Então, eu preciso ter essa consciência para fazer boas escolhas. E quando eu vou fazer boas escolhas? Quando eu me conhecer melhor. Pronto. Quando eu tive ideia de falar sobre esse assunto, foi lá em 2017. Eu era repórter da empresa que eu trabalhava e eu ouvia muitas pessoas, doutor, me dizendo que o tempo estava passando muito rápido. Tá? Na época eu falava da previsão do tempo. Então era uma coisa assim que era muita piada. Nossa, ela fala da previsão do tempo, está atrás do tempo, sim. Né? Mas, naquele momento, surgiu uma questão, está até no livro, né? Um texto que o Frei Leonardo Boff trouxe, falando que o dia não tinha mais 24 horas e sim 16. Aquilo me deixou maluca. Aquilo me deixou maluca. Eu falei, gente, mas será que é verdade? Então, assim, doutor, você é psiquiatra, é neuro, meu Deus. Né? Aliás, eu tô doida para fazer alguma coisa na área da neurociência. Não sei mais nem como é que eu poderia, mas isso é outra história. Então, nós sabemos que a ciência é muito nova, a medicina é muito nova, mas, ok, eu fui buscar as respostas para essas pessoas que estavam me dizendo que o tempo estava passando muito rápido. Essas pessoas estavam estressadas, doentes, numa correria insana e vangloriavam de alguma maneira essa correria. Eu também era essa pessoa, tá? Eu também era essa pessoa. Até que eu fui buscar as respostas, fui primeiro com os físicos e astrônomos do Observatório Nacional, fui conversar com um cosmólogo, né? Que é o cidadão que estuda todo o movimento do universo. Estamos falando de ciência. E o que todos me disseram? Olha, o tempo da natureza não mudou. Né? O nascer e o pôr do sol, as estações do ano, as fases da lua, isso não mudou. É evidente, doutor, que nós é que estamos nos colocando diferente neste mesmo tempo, não é? Então eu estou vendo aqui, né? A Melina, eu sou essa pessoa. Então, a maior parte, nós em algum momento do dia sentimos que o dia está passando mais rápido, tem momentos que ele passa mais lento, tem meses que passam voando e semanas que se arrastam. Então, tudo isso vai depender do que você faz com a sua agenda, ou seja, de como você se coloca no tempo. Então, doutor, de uma maneira simples, foi isso que me motivou. Eu quis buscar, em 2017, as respostas para essas pessoas que sentiam que o tempo estava passando mais rápido. Ao descobrir com os físicos e astrônomos que a Terra não está girando mais rápida em torno do próprio eixo e nem em torno do próprio Sol, falei, opa, então a coisa é muito mais subjetiva do que objetiva. Então, hoje, quando algumas pessoas me dizem, Isabela, o tempo tá passando rápido, eu falo, não. O seu tempo está passando muito rápido. O meu tempo tem hora que passa muito rápido. E tem hora que ele passa muito devagar, porque depende do que eu vou fazer com ele. Fez sentido, doutor? Total. Eu amei um trecho do seu livro que ele fala da ditadura da rapidez. Eu não sei quem falou isso lá, da ditadura da rapidez. Ou seja, nós damos valor para... Aliás, nós relacionamos a eficiência das pessoas quanto mais coisas ela faz, quanto mais rápido ela faz as coisas. Então, assim, essa valoração de princípios e valores que nós temos hoje está adoecendo muito as pessoas.
Então a gente está dando valor a algumas coisas que aquilo é praticamente, eu chamo de antinatureza humana. Isso. Então, assim, a gente valoriza coisas que não é da natureza humana. Eu dou sempre um exemplo seguinte. O sono, a questão de pegar no sono. As pessoas me procuram e falam assim, doutor, eu vim aqui para tomar um remédio para dormir. Aí eu falo, você está com dificuldade para pegar no sono? Tô. Eu falei, quanto tempo mais ou menos você demora para dormir? Aí ela fala assim, uns 15 a 20 minutos. Eu falei, bem-vindo. Eu falo, bem-vindo à normalidade, Isso. porque a gente tem um prazo entre deitar e dormir que é de até 30 minutos. As pessoas querem ser tudo, mas menos humanos. A gente está abrindo mão da humanidade, a gente quer ser robô, a gente quer ser um monte de coisa menos humano. Inclusive, tem um remédio aí para dormir, que é um dos mais vendidos no mundo hoje, que as pessoas são fã. Por quê? Porque elas tomam e logo apagam. Mas isso não é natural. Isso não é fisiológico. Esse remédio ele é antifisiológico, ele é antinatural. Ele está produzindo uma situação que não é o normal. E as pessoas estão se viciando naquilo que não é o natural. Perfeito. Porque estão dando valor a isso. Então, queria que você me falasse um pouco dessa ditadura da rapidez, da velocidade, da eficiência relacionada a isso. Doutor, só um passo antes, que acho que vai ser importante para quem está aqui. Aliás, muito obrigada pelo tempo de vocês, porque escolhendo estar aqui, vocês estão escolhendo não estar em outro local, em outro conteúdo. Verdade. Isso é fundamental. E vou fazer mais um pedido para quem está aqui. Esses corações aqui do lado, eles funcionam, doutor, como o algoritmo do Instagram. Quanto mais corações subirem, mais o Instagram vai entender que esse assunto é relevante. Olha que legal, gente. Isso. E por que eu estou explicando isso? Eu falei a palavra algoritmo, que é o Zeitgeist, o espírito deste tempo. Sim, O que significa? Cada período da nossa evolução, da nossa sociedade, viveu um Zeitgeist. É uma palavra alemã, mas que significa espírito do tempo. Doutor, o espírito do tempo do século XXI é o algoritmo, que processa milhares de dados e processos, e aí vão gerar um modelo, não é? Isso, inclusive, está sendo mencionado muito naquele documentário Dilema das Redes que está no Netflix, super recomendo. Já assistiu, doutor? Já, fantástico. Pronto. Então, isso faz parte do Zeitgeist deste século. O Zeitgeist é um conjunto de costumes, cultura e uma macro tendência. Então, a macro tendência, como todos os futuristas já me explicaram, algoritmo. Então, o algoritmo do Instagram entende que quanto mais corações estiverem, mais as pessoas podem se interessar pelo assunto. E, na minha opinião, doutor, falar sobre tempo, saúde emocional, mental, saúde é de utilidade pública. Não é? Então, meus amores, Lourdes Egídio, estou vendo uma galera aqui também que está sempre comigo. Muito obrigada pelo tempo de vocês. Corações, então, aqui para o doutor. Bom, nome do filme, Dilema das Redes. Está no Netflix. Tá? Então, doutor, vamos lá. A nossa sociedade já teve outros zeitgeists, né? O trem a vapor, que foi substituído por mais velocidade, que foi substituído por carros, que foram substituídos por aviões, entende? Então, quando você estuda a evolução da comunicação e dos transportes, vai ficar mais fácil a gente entender a ditadura do upgrade. Fica mais fácil a gente entender por que hoje os equipamentos eletrônicos ficam obsoletos mais rápido. Fica mais fácil entender por que queremos tudo para ontem. Porque a gente vive no mundo express. Então, você, doutor, pode explicar até melhor. Aliás, quero muito te ouvir sobre isso. Nosso cérebro sempre se adapta, senão a gente não teria chegado até aqui, né? A tantas circunstâncias. Mas nós chegamos a um estágio de mudança que ela é muito mais veloz que as outras. Isso vai ter um custo, isso já está tendo um custo. E esse custo está chegando, num primeiro momento, pelo que eu pesquisei, no nosso corpo. Então, quando a gente faz muito exercício, por exemplo, com o braço, eu estou lá lavando roupa, meu braço doeu, eu parei. Quando a minha cabeça está sendo muito utilizada, vai doer aonde? No estômago, primeiro, né? Aí vai dar problema no intestino, aí vai dar problema num monte de lugar, até você começar a perceber as consequências na mente.
Não é isso, doutor? Uhum. Então, Uhum. Uhum. essa velocidade que nós estamos, como você disse, estamos nos acostumando com coisas antinaturais. Um monte. Um monte. A Uhum. começar pela própria luz artificial, né? Que isso Uhum. também interfere, veja, no movimento da natureza, dos passarinhos. É Uhum. tão bonito quando você tem uma visão ecológica da coisa, de uma visão integral. Mas, vamos lá, deixa eu voltar. A história da comunicação mostra. Quando a prensa moderna chegou, as informações indo para muito mais lugares e muito mais rápido. Não preciso dizer que antes nós tínhamos notícias que chegavam com hora marcada. Jornais na banca, jornais na TV em 3 períodos. E hoje a gente tem notícia o tempo inteiro. E aí, Uhum. doutor, a gente começa a se importar com coisas que nós não precisamos. Outro dia, eu vou dar um exemplo. Outro dia eu ouvi uma senhora dizendo que não tinha tido tempo de entrar na internet aquele dia para saber se o Trump tinha saído ou não do hospital. Aí eu pensei aqui com os meus botões, né? Eu falei, o que vai mudar na vida dela, na minha, né? Saber se o Trump saiu ou não do hospital. E ainda brinquei com ela. Eu falei, a senhora pode ficar tranquila que o que a gente tiver que saber, nós vamos saber. Uhum. Então, esta ilusão que nós estamos tendo por este equipamento, que está nos trazendo esse momento muito oportuno, muito bacana, muito valioso, também pode trazer um excesso de informações se eu não desenvolver meu filtro. Então, veja, eu estou abrindo Uhum. várias janelas, mas que todas têm a ver. Então, comunicação Uhum. nos deixa com vontade de mais informações e mais rápidas. Transportes nos deixam com a necessidade de tudo mais rápido. Ou alguém aqui faz uma viagem e não pergunta quanto tempo vai durar a viagem. Uhum. Né? Então, tudo isso, doutor, vai nos deixando, e aí eu passo a palavra, a gente vai mandando uma mensagem para o cérebro assim, isso é bom, eu quero mais rápido. Isso é bom, eu quero mais rápido. Não é assim? Inclusive tem uma região do cérebro que fica viciada nisso, né? Então, então o nosso cérebro ele foi desenvolvido com áreas que impulsionou o nosso desenvolvimento e a chegada nossa até aqui. Uma dessas áreas é a área do prazer, é a área da recompensa. Pronto. Então, velocidade aumenta a dopamina, aumenta a noradrenalina, Pronto. e a gente fica viciado nisso e quer cada vez mais isso. Quando as coisas ficam mais lentas, é até estranho, dá desconforto. Ninguém Tira umas tolera. férias. Ninguém tolera. Às vezes eu tiro férias da correria do dia a dia, vou para um lugar mais tranquilo, e aí a gente reclama, nossa, aqui parece que as coisas estão mais lentas, o garçom demora um horror para me atender, a comida demora 2 horas para chegar. Mas, gente, isso é que é o normal, uma comida demora 2 horas para chegar à mesa, né? Então, como a gente está viciado realmente na velocidade, a gente está pagando um preço alto por isso, que é a hiperativação desses sistemas de prazer, de recompensa, provocado por comida, provocado por cultura, por hábitos, por rotinas, né? Sim. Então há uma sobrecarga cerebral gigantesca em relação ao estilo de vida moderno. Total. Só tem uma coisa aqui antes que eu me esqueça, desculpa lhe interromper. Alguém disse assim, já estamos em outubro. E aí eu queria te ouvir. Ó, eu né, se pudesse, eu estaria entrevistando, né? A pessoa nasceu para perguntar. Já estamos em outubro. Alguns especialistas que eu entrevistei para esse livro, eu não lhe conhecia antes, senão você também estaria nele, mas os psiquiatras que eu entrevistei me disseram o seguinte: quando você sente que o tempo está passando muito rápido, é porque você viveu experiências que te marcaram. É evidente que esse ano, quem sentiu que o ano passou voando é porque esteve em movimento e foi impactado de alguma maneira por todas as notícias. Para quem que o ano não passou rápido? Para quem esteve internado, para quem esteve numa fila de um transplante, né? Como eu menciono isso no livro. Então, não é para todo mundo que o tempo vai parecer passar mais rápido. Mas se o ano está passando rápido, é para quem está em movimento. Por exemplo, aqui eu estou vendo um comentário da Mari. A pandemia nos desacelerou. Algumas pessoas desaceleraram, outras aceleraram. Então, o tempo é o mesmo. A forma como cada um vai usar é que vai dar essa percepção. Não é isso, doutor? O cérebro só marca aquilo que impacta? E eu tenho uma explicação física para isso. Oba!
Eu amo física, né? Estudo muito física, porque as leis da física elas podem ser aplicadas para o aparelho mental, físico, para tudo. É uma lei que expressa uma verdade na natureza. E se nós somos natureza, aquilo também serve para a gente. Então, eu gosto muito de explicar esse fenômeno com a teoria do buraco negro, da teoria da relatividade de Einstein. O tempo, ele é alterado, a percepção do tempo ele é alterado a partir da força da gravidade. No dentro de um buraco negro, por exemplo, o tempo não passa. Tamanha a força da gravidade lá. Tanto é que essa é uma ideia teórica que o homem pode viajar para o futuro. Se um dia ele puder entrar dentro de um buraco negro e sair de lá, isso, por isso que a teoria, provavelmente não conseguirá isso nunca, mas teoricamente, quando ele voltar, se passou 100 anos aqui fora e lá não passou nada. Então, teoricamente, a gente pode viajar para o futuro, ficar num lugar onde o tempo não passa e depois sair de lá. O que eu quero dizer com isso? Então, assim, o tempo depende muito da força gravitacional, e a força gravitacional, por sua vez, depende da massa das coisas. Pensamento tem massa, vivência tem massa. Quanto maior a massa da vivência, dessa experiência, desse impacto dentro do cérebro, maior a força gravitacional, maior a sensação que eu tenho que o tempo não passou. Quer uma explicação para isso? O transtorno de estresse pós-traumático. Opa! O que acontece no transtorno de estresse pós-traumático? A vivência é de uma magnitude tamanha, é de uma massa tamanha, que aquilo é como se fosse um buraco negro dentro da pessoa, aquele tempo não passa nunca mais. Ela é vivida o tempo inteiro como se fosse o mesmo tempo de 10 anos atrás. Já as vivências sem massa, instantâneas, os miojos da vida, as coisas que não marcam, o tempo é veloz. Não marca, não tem massa. Não fica dentro do cérebro. Como o tempo, então, ele é extremamente subjetivo nesse aspecto, até do ponto de vista físico ele é relativo, porque ele depende do aspecto gravitacional, tempo e espaço, isso está acontecendo na nossa cabeça o tempo inteiro. Então, a grande explicação que eu vejo, física, para que isso que você falou, cara, esse ano passou voando para muita gente, esse ano demorou para muita gente. Isso está relacionado intimamente com a massa, com a intensidade das vivências. Porque quanto maior é essa massa, maior é essa força gravitacional e esse tempo não passa. Isso é física. E aí isso fica marcado dentro de você. Então, é uma das coisas que explica, por exemplo, o transtorno de estresse pós-traumático e também o outro lado. Por que a gente está com essa sensação que o tempo está voando? A gente está vivendo sem experiências que têm massa. A gente está fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. A questão da cultura da instantaneidade, que você fala no seu livro, achei fantástico também. Tudo sem massa. Tanto é que se eu perguntar para você, para as pessoas, vem cá, tu lembra que tudo que tu fez ontem? Hã? Eu lembro que eu fiz um monte de coisa. O tempo voou e você não lembra, porque aquilo não tem massa. Inclusive, eu vou só colocar, além da massa, doutor, profundidade, né? Que dá praticamente no mesmo. Muitas pessoas chegam ao final do dia exaustas, muito cansadas, e aí não se lembram nem o que almoçaram. E aí o que eu vejo? Um dia com o dedinho nervoso em feeds infinitos é um dia que você pode gastar a energia do seu cérebro. Aí vai faltar energia à noite, né, doutor, para coisas importantes. Você vai pensar no que você fez durante o dia, se o dedinho ficou nervoso, tá? Consumiu o seu cérebro com coisas que não tiveram profundidade e passou. Passou um dia da sua vida, né? Exatamente. Você viu um monte de coisa, mas no fundo você não viu nada. Isso é muito triste. E o que você falou é verdade. Apesar de você não ter lembrado de nada, apesar de você estar cansado. Por quê? Porque você gastou energia. Uma energia que te faz falta. Vai te fazer falta. Então eu costumo dizer que saúde mental, que saúde física, que inteligência, que cognição, que desempenho, ela é energia. Sim. E nós estamos vivendo uma pandemia de falta de energia na sociedade. As pessoas elas estão cansadas, elas estão fadigadas, a cabeça está ruim, o humor não está legal, porque isso está sendo sugado por um excesso de atividades mentais e físicas ao longo do dia. Claro. Doutor, e vai fazer falta.
Você acha que essa ansiedade em torno da chegada de uma vacina, isso também interfere? Com certeza, porque gera uma expectativa enorme. E tem duas coisas, Isabela, que consomem muita energia do cérebro humano hoje, por incrível que pareça, o passado e o futuro. São dois tempos aí, né, que só existem didaticamente, passado e futuro só existem na didática, e que está consumindo aí 80, 90, 95% da energia das pessoas. As pessoas amarguradas, arrependidas de um passado, e as pessoas na esperança e na expectativa de um futuro. E elas esquecem de viver o hoje e o agora. A vacina entra nesse contexto, né? As pessoas terem uma expectativa tamanha que aquilo consome grande parte da energia mental delas. Então, assim, para a gente não viver tendo expectativas? Não, não é isso. É para você entender que o amanhã ele é simplesmente o fruto do hoje. Então, se você estiver plantando coisas boas hoje, amanhã você vai colher. Inexoravelmente, a natureza está aí como um enorme aprendizado. Eu gosto de ver, eu tenho um cunhado que ele é, na verdade, um genro da minha madrasta, ele é fazendeiro, ele planta. Eu adoro conversar com ele pela tranquilidade, é uma calma. Pessoal que mexe com agricultura, porque ele sabe que tudo tem um tempo. E a gente, inclusive, esse é o tema da nossa live. Não é? Então, doutor, então a ansiedade consome energia. Ponto. Muita. 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 Estudioso, né, das relações com o tempo. E ele provoca. Alô? Alô? Oi? Sim. Santo Agostinho foi um grande estudioso sobre o tempo e ele provoca. E eu coloco isso no livro, né? Onde estão presente? Aliás, volta. Onde estão passado e futuro? Agora, eu só consigo lembrar do passado agora. Eu só consigo projetar o futuro agora. Tanto que ele até brinca, né? O certo seria presente do passado, presente do presente, presente do futuro. Isso. Isso, que só existem agora. A gente fala disso o tempo inteiro. A professora Lucilena Galvão, estava ouvindo ela agora há pouco. Ela é daí de Brasília. Sim, né? sim. Maravilhosa. Nossa colega aqui. Ela diz assim, você tem aquilo que ninguém pode te tirar, que são seus valores e seu caráter. Então, se o seu tempo acabar agora, você só trouxe aquilo que está contigo. E ainda é tão difícil, doutor, falar para as pessoas respirarem profundamente. Né? Eu vejo isso nas conversas que eu tenho diariamente sobre produtividade sustentável, manter isso, manter aquilo. Eu falo assim, olha, não adianta buscar meditação se você não consegue fazer 3 inspirações profundas, porque o cérebro precisa desse oxigênio, não é, doutor? Claro. A energia precisa do oxigênio para gerar energia, né? Então, eu sou apaixonada pelo cérebro, e aí eu vou te fazer mais uma pergunta, doutor. O que saúde emocional tem a ver com saúde mental? Na verdade, hoje a gente tem até mudado esses conceitos, sabe, Isabela? Por exemplo, eu tenho evitado falar saúde mental, saúde física, saúde emocional. Concordo. Na verdade, é saúde. Sabe por quê? Porque até 10 anos atrás, 15 anos atrás, 20 anos atrás, a neurociência ainda era muito crua. Tudo aquilo que a gente não sabia, a gente chamava de mente, a gente chamava de emoção. E hoje a gente sabe que tudo isso tem um aspecto físico, tem um aspecto biológico. E a mente, aquilo que a gente chamava de mente, reverbera diretamente no corpo físico e o corpo físico reverbera diretamente na mente, naquilo que a gente chama de mente. Então, hoje eu não tenho dúvida, por exemplo, que saúde mental, vamos aí falar de saúde mental e saúde emocional, ela não é da cabeça. Ela termina no cérebro, ela não começa no cérebro. Então, o órgão de saúde mental não é o cérebro. O órgão de saúde mental é todo o organismo que vai terminar com essas informações no cérebro. Perfeito. É de lá que vai partir uma reação daquilo que chegou. Então, se o seu cérebro está reagindo de forma com muita ansiedade, é porque está chegando informações lá
que está determinando essa reação de ansiedade. Está chegando do seu intestino, está chegando do que você ouve, está chegando do que você vê, está chegando do seu paladar. Essas informações chegam no cérebro e ele responde de forma ansiosa. Então, por isso que eu falo que o cérebro ele é um órgão que a saúde mental não começa nele, termina nele. Perfeito. Você vê como é que é hoje, então nós temos que falar de saúde. Eu tenho evitado esses termos saúde física, saúde mental, saúde isso, saúde aquilo, porque dá a impressão que a gente trata essas coisas tudo separado, né? Você vai lá no psicólogo, trata da sua saúde mental, inclusive no meu consultório hoje, muita gente que vem se queixar de depressão, de ansiedade, e na minha anamnese eu vou investigar, e no final da consulta, sabe como é que é? Eu indicando essa pessoa para um nutrólogo. Sim. Eu não trato no meu, eu falo assim, olha, esses sintomas depressivos que você tem, que você marcou uma consulta psiquiátrica por causa dele, são de origem dietética. É porque você está se alimentando mal. Então você quer se curar dos seus sintomas ou você quer somente um anestésico para isso? Anestésico, mais fácil, né? Então, assim, se você quer... A única coisa que eu posso te ajudar é anestesiar os seus sintomas. Porque como ele é de origem dietética, eu não tenho uma formação para te ajudar nisso. Portanto, eu preciso de um nutrólogo para me ajudar, para que você fique bem definitivamente. Aí a pessoa fica olhando para mim e fala assim, já teve isso. Aí eu não acredito. Não é possível que eu marque uma consulta com um psiquiatra para ouvir falar de dieta. É isso mesmo. Olha, doutor, perfeito. E isso tem a ver com o tempo, né? Então, eu sempre brinco. Você quer bater pezinho e não falar sobre o assunto, não tem problema. Então, se você quer anestesiar os sintomas, quer botar a culpa no tempo, pode botar. Ou você prefere buscar a origem da dor, buscar a origem do problema. Pode ser que dê um pouco mais de trabalho agora, mas eu tô aqui para dizer justamente que a médio e longo prazo é muito melhor, não é? Sim. Doutor, eu quero só trazer aqui uma informação que é muito relevante, que tá relacionada ao livro e tudo que nós estamos falando. Lá em 2017, lembra que eu falei dessas pessoas que estavam estressadas, cansadas e doentes? Eu já estava sentindo esse movimento do Zeitgeist, esse movimento da velocidade, esse movimento da produtividade a qualquer custo. E aí eu me lembro de começar, aí sim, falar com os médicos, porque eu tinha ido só para físicos e astrônomos. E eu fui buscar, então, na medicina. Eu falei, escuta, o que este modelo, então, de vida pode trazer de consequência para a nossa saúde? Ué, aí vem. Todos os transtornos de ansiedade, todos os transtornos de depressão e síndrome de burnout. Doutor, Sim, eu perfeito. nunca tinha ouvido falar em burnout. E comecei a buscar essas informações e lá, e anotando, e botando nos capítulos e tal. Então, o que acontece? Né? Olha só como é maravilhoso o universo quando você se propõe a fazer algo. Eu vivi a síndrome de burnout. Então, agora eu posso dizer, né, com muito carinho, com todas as letras, experiência e pesquisas, que, sim, a síndrome de burnout é uma das consequências que mais aumentaram nestes novos tempos. Por quê? Porque você ama muito o que você faz, então você faz sem parar, você acha que seu corpo vai aguentar todo o tranco, você busca anestésicos e remédios para aguentar o tranco, achando que nunca nada vai acontecer. Então eu só queria trazer isso, que eu acho que foi uma parte muito bonita, embora muitas partes ruins aconteceram nesses últimos 4 anos, né? Eu não fiquei só pesquisando 4 anos porque eu quis, mas porque eu tive muitos imprevistos. Em muitos momentos, doutor, eu achei que eu não ia conseguir terminar. Mas, nossa, eu tive muito mais momentos que eu achei que eu não ia conseguir terminar do que sim. E precisei viver na pele aquilo que eu queria prevenir. É louco. Olha que interessante. Que Então, louco, né? eu acho que assim, depois de eu ter pesquisado e falado, beleza, então as consequências são essa. Aí acho que o Papai do Céu, né, para quem acredita em Deus, pensou assim, pera lá que eu preciso que você viva isso. Senão as pessoas não vão acreditar no que você vai falar, sabe? Comece com você, né? Que comece com você. E A aí vivência e a eu experiência. gosto muito de conversar com você, doutor, porque o nosso cérebro precisa entrar na pauta positiva diária.
né? No Preciso. sábado foi o Dia Mundial da Saúde Mental, eu fiz uma participação aqui na Unifesp e brinquei, falei, saúde mental é todo dia, de 1º de janeiro a 1º de janeiro, né? Tudo Isso. bem que existe um dia como Setembro Amarelo, Outubro Rosa, para te lembrar do assunto, mas não significa que nos outros você vai esquecer. É só para te lembrar um pouco a Sim, mais, né? sim, sim. Agora, doutor, É, como é que fica com essa loucura toda de internet e de vício na internet que a gente já sabe que acontece com o cérebro? As pessoas vão ficar cada vez mais doentes. bom, vamos ficar cada vez mais doentes. Já estamos, né, Isabela? Então, assim, e você traz esses dados no seu livro. Nós somos o país mais ansioso do mundo, nós somos o país mais depressivo da América Latina, nós somos o segundo país a consumir calmantes. É, E aí tem uma frase muito legal. Eu fui anotando as frases e eu não fui anotando os autores lá da frase. E aí o autor lá, a pessoa que você estava entrevistando, diz assim: existe alguma coisa social dentro do planeta que não está legal. sim, É emocional. é. Então, cara, essa frase é o resumo daquilo que eu tenho alertado a sociedade há muitos anos, dizendo, cara, não está legal. Essa Eu frase tenho é do percebido físico, isso. do Observatório É do Nacional. físico? É de um físico, agora É, esqueci o nome dele, mas é lá do Observatório Nacional. e eu achei fantástico, porque é uma frase que resume aquilo que, por exemplo, eu tenho alertado as pessoas tem mais de 10 anos, que eu começo a perceber isso no meu consultório, que a sociedade está doente. É, Como ele diz, existe alguma coisa social dentro do planeta que não está legal. sim. A gente estruturou a nossa vida, a gente começou a dar valor em determinadas coisas que está levando a gente para o abismo. É uma coisa autodestrutiva, é uma autofagia, é uma coisa muito louca, né? Então você também traz, e aí eu queria que você também falasse isso, parece que é um estudo de Harvard, Sim, que parece que quem prefere o tempo ao invés do dinheiro é mais feliz. é. Na verdade, esse estudo é assim, Buying Time Promotes... agora eu não vou lembrar o título da pesquisa em inglês, mas é assim, quem compra tempo é mais feliz do que quem compra produtos, bens materiais. Mas assim, você não compra tempo. Eu não consigo chegar no banco e falar, me dá aí, né? Me faz um empréstimo de 1 hora por dia. Não. Mas eu consigo, doutor, comprar serviço. E é isso que esse estudo da Universidade de Harvard mostra. Que é assim, quem tem dinheiro para pagar um serviço e ficar com esta hora livre tem mais felicidade do que quem pegar esse dinheiro e comprar um bem material. Por exemplo, se eu, Isabela, sei quanto custa a minha hora, né? Tem um capítulo só sobre isso, então eu vou Muito entender legal. assim, a minha hora custa R$ 100, tá? E uma pessoa que sabe limpar a casa melhor do que eu, e a hora custa um pouco menos do que R$ 100. Se eu tiver R$ 100, é muito mais sábio eu pagar esta pessoa, que vai fazer um serviço em 5, 6 horas do que eu não faria em uma semana. Entende? Então, isso é Sim. sabedoria para você comprar um serviço e ter este tempo livre. É a mesma coisa se eu inventar de montar um armário. É muito mais sábio eu pagar alguém para montar esse armário e ter a minha hora livre para fazer outras coisas do que perder 8 horas para montar o armário. Ficou claro? Sim. Isso Sim, significa o seguinte, que nós também estamos comprando serviços, mas a questão é o que eu faço com esse tempo? Será é que aí eu isso que eu ia te trabalho falar. mais? Ou Uhum. uso para momentos de lazer, que são os primeiros que a gente abre mão quando está trabalhando muito. Né? Você não tem energia, então você vai poupar energia, no caso do esgotamento profissional, é isso. Aí depois você abre mão dos momentos com a família, aí depois você abre mão dos seus exercícios, você vai abrindo mão de você, que é a negligência que eu falo, né? Você ama tanto que você faz, que você vai abrindo mão de você, porque é normal, né, doutor? Você abrir mão de você em detrimento de outras coisas. E aí o tempo vai ficar curto, porque sempre você vai Sim. ter mais coisas para fazer. Então é muito importante a gente dar esse passo atrás, sabe, doutor? É por isso que Uhum. hoje eu fiquei muito feliz com o seu convite, poder falar com a sua audiência, do resultado dessa pesquisa, desse livro que eu fiz. Porque a gente precisa dar um Uhum. passo para trás. Antes de falar de produtividade, disso, daquilo, mas espera lá, você está culpando o tempo pelo que está acontecendo com Uhum. você?
né? Porque a gente tende a terceirizar a responsabilidade para tudo, inclusive para a natureza. Isso. E você acha que a natureza vai falar assim, bom, hoje eu vou fazer o dia do doutor Pablo correr mais rápido. Quem somos nós? Uhum. Né? Então, assim, a natureza está no tempo dela. Nós é que estamos ou correndo ou parados neste tempo que simplesmente passa. Então, o tempo não é amigo nem inimigo de ninguém. Né? Que é arrogância nossa achar que o tempo está contra mim. Não. O tempo não está contra você. Se a sua agenda está contra você, porque ele você simplesmente precisa... né? Exatamente. Não é nada subjetivo, é um fato. Né? Uhum. Subjetivo é como você sente ele, assim como você sente um cheiro, e para uns é bom ou é ruim, um prato, né, um alimento que para uns é bom, outro é ruim, é isso. E essa questão temporal, quando a gente estuda esses fenômenos cerebrais, lá na neurociência, esses reloginhos que batem também lá dentro, que funcionam com o ciclo do dia e da noite, esse ciclo circadiano. Esses dias eu estava dando uma entrevista, eu estava falando de burnout, estava falando de uma série de fatores relacionados a estudos, ao trabalho, e aí eles me perguntaram isso, é certo, é legítimo, é saudável um homem trabalhar 8 horas por dia, 10, 6? Como é que chega a essa hora? Por que se inventaram 8 horas, não é 6, não é 5, não é 10, não é 12? Eu falei, tá, uma pergunta interessante, eu acho que esses historiadores podem responder melhor do que eu, por que chegou nas 8? Mas o fato é o seguinte, que o funcionamento do neurônio, ele é cíclico, ele não é contínuo. Então eu falo muito para estudante, existe um fenômeno chamado esgotamento neuronal, que é um fenômeno em que os neurotransmissores são consumidos, levando a um estado de esgotamento do funcionamento neuronal, porque você consumiu tudo numa atividade contínua. Então as pessoas que ficam continuamente numa atividade, sem a pausa, ela vai entrar naquilo que a gente chama hoje de esgotamento neuronal. Isso, num primeiro momento, não é doença. Isso, num primeiro momento, é um fenômeno normal. Só que dias, semanas, meses e anos, você vai levando a um estado de hipotrofia neuronal. Então, trabalhar muito, trabalhar continuamente, trabalhar muito, trabalhar dessa forma contínua, que eu não sei quem inventou, da gente sentar numa mesa de trabalho e ficar horas a fio ali. Isso é completamente antifisiológico, antinatural. Né? As pessoas vão pagar um preço caro por isso. Doutor, nossa, eu já quero depois fazer uma entrevista só sobre o esgotamento neuronal. Muitas pessoas me perguntam quantas horas por dia eu devo não trabalhar, ou quantas horas trabalhadas podem provocar o burnout. E eu digo o seguinte, bom, não é o número de horas, mas o que você faz dentro dessas horas. Né? Então, você pode pegar uma pessoa que trabalha 8, 10 horas por dia, mas ela para almoçar, ela sai do ambiente, ela vai, se alimenta, volta, ela consegue ir ao banheiro, né? Ela consegue fazer a higiene dela. Isso, por todos os estudos, inclusive dos profissionais da área de saúde com burnout, doutor, lá da década de 80, da Maslach, ela já falava, pessoas que não conseguem fazer o básico. Pronto. Sim. Aí, né? Sim. Agora, como aconteceu comigo, eu conheço várias pessoas, você pode trabalhar 6 horas, não ter tempo de fazer o básico e adoecer. Então, muito cuidado, sim, né? E pelo período, né, doutor? Não é um cansaço. Aliás, doutor, eu preciso depois falar com você, porque nós precisamos falar para a não banalização do burnout. Exatamente. Não é qualquer cansaço, não é qualquer esgotamento, não é qualquer projeto de um mês que vai levar o sujeito ao burnout. Pode intensificar alguns sintomas, mas assim, eu tô com muito medo também, que agora tudo é burnout? Não. Né? Você precisa saber, eu tô vendo aqui a pergunta do Johnny Santos, estudar 8 horas por dia é muito? Depende. Né? Trabalhar de madrugada é ruim para todo mundo? Depende. Né? Depende de uma série de questões, né, doutor? Biológicas, comportamentais, os seus hábitos. O que a gente não pode, e que eu tento trazer aqui no livro, é achar que não temos limites. É por isso que o subtítulo é Como Encontrar Limite em um Mundo Sem Limites. Então, se nós estamos convivendo com muitas máquinas e nós queremos acompanhar a velocidade delas, esquece, a gente não vai acompanhar, não seremos mais velozes do que a máquina. Podemos fazer conexões melhores, né, doutor, com os nossos sentimentos, se eles estiverem organizados.
Mas eu também preciso lembrar que até uma máquina pifa. Até uma máquina precisa de manutenção. Até o meu celular Exatamente. precisa carregar a bateria à noite. Então, nós precisamos carregar a nossa bateria, né, doutor? E isso é tão importante que quando eu faço trabalho em algumas escolas, em algumas empresas, eu descobri um método para vender no bom sentido, para estimular a saúde. Sabe como? Quando eu falo que saúde vai aumentar a produtividade das pessoas, porque como o mundo valoriza a Total. produtividade, eu falei, gente, eu tenho que dar um jeito aqui de linkar saúde com produtividade. E aí, quando eu estudo muito essa questão, e tem uma ciência dentro da medicina do sono, e você também fala isso no livro, chamada de cronotipia. Eu não tenho dúvida que a cronotipia vai revolucionar o mundo, em termos educacionais, em termos produtivos no mercado de trabalho, porque esse negócio de 8 horas, 10 horas, horário comercial, cara, isso não existe mais depois em que a cronotipia nos revelou, inclusive quem estudou isso, ganhou o Nobel agora, sobre o estudo dos relógios biológicos celulares. Então, assim, com o advento da cronotipia, Isabela, eu acredito que vai mudar muita coisa. Total. As pessoas vão estudar nos seus melhores horários cronotípicos, as empresas vão alocar, isso já está acontecendo em muitas empresas dos Estados Unidos, principalmente as empresas de ponta, que, atrás da produtividade, estão enxergando que se a pessoa trabalhar no melhor horário dela, é melhor do que ela ficar 10 horas na empresa. Então, eu acredito que a cronotipia vai ser uma ciência ainda muito incipiente, está restrita a pouquíssimos profissionais que dominam esse conceito, mas isso vai se expandir. O Drauzio Varela vai falar disso lá no Fantástico. A coisa tem que fazer isso, porque as pessoas têm que fazer as coisas, seja estudar, seja trabalhar, nos seus melhores horários de rendimento. Ela vai ser mais Com feliz, certeza. ela vai estar mais adequada biologicamente, psicologicamente, a estar naquele momento fazendo o que ela deveria fazer, Perfeito. né? Então, a primeira coisa aqui é a gente estimular as pessoas sempre a dedicarem aquilo que querem nos seus melhores horários, né? Não vai acordar esse negócio, o livro que mais vendeu ano passado aí, meu Deus do céu, o livro é criminoso. Concordo. Eu não vou falar aqui para não ser processado com um advogado aí, uma amiga minha falou até que eu não posso ficar falando do nome do livro, senão me processo. Mas o livro fala que todo mundo tem que acordar às 5 horas da manhã para meditar. Depende. Isso, Alguns vão gostar, isso, vão se dar bem, outros não. isso deprimiu muita gente. Muito. Eu atendi muita gente mal deprimida porque não conseguiu fazer o que o livro falava para ela fazer. Aí foi aí que eu descobri, inclusive, a existência desse livro. Culpa, né? Então, eu acho que essa questão do tempo, se tem alguma coisa que pode nos salvar dessa loucura do imediatismo, dessa cultura da instantaneidade, dessa cultura da agenda cheia, de achar que você vale mais porque você vive correndo. Nossa, fulano vive correndo. Aí a gente relaciona sucesso a isso, né? Uma pessoa de sucesso tem agenda cheia. Então, assim, a gente começa a fazer uma série de relações envolvidas com esses conceitos completamente doentio. Se o cara tem duas coisas para fazer ao longo do dia, a gente já chama ele de preguiçoso. Aí a gente fala, você não vai ter sucesso na vida, não? Você não levanta daqui, você não faz nada. Uai, fazer alguma coisa é eu ter minha agenda cheia 24 horas? Sim. Eu não posso ter a minha manhã para tomar o meu café tranquilo e contemplar um período que seja as coisas que estão ao meu redor. Eu sou preguiçoso por isso. Então, eu acho que essa questão da cronotipia vai ser uma ferramenta muito poderosa para a gente adequar essa questão do tempo, sabe? Para que a gente possa ter tempo, como é o tema da nossa live, tempo para tudo. Doutor, você se lembra qual foi a dedicatória que eu coloquei para você? O que eu te desejei? Sim, que eu tenha... que eu coloque mais vida no meu tempo. Tá. Mas antes disso, eu falei alguma coisa de tempo livre? Que você sempre tenha tempo para colocar mais vida no seu tempo. Tá. Porque hoje, o que eu mais desejo também, né, que eu coloco nas dedicatórias, é o tempo livre. Que a gente saiba reconhecer que o tempo livre é fundamental para a nossa saúde.
integral. Sim. Não é? Sim. E essa glamorização eu entendo de onde vem. Nós vivemos numa sociedade em que nos exige demais e a gente se cobra demais, se culpa demais, que é um ladrão de tempo, não vai dar tempo de falar isso hoje, mas é um ladrão de tempo tremendo. E aí, doutor, por isso que tudo quando me perguntam eu falo, não tem certo, não tem errado. Depende de uma série de fatores. Então, muito cuidado com esses manuais, essas dicas prontas. Não, acorde 5 horas, sua vida vai mudar. Pode ser que para alguns sim, para outros não. Doutor, eu trabalho há 23 anos com comunicação. Eu conheci 2 pessoas que gostam de trabalhar na madrugada, ou seja, que não ficaram doentes, só 2. Entende? Então, a gente precisa levar realmente o nosso tempo mais a sério, com mais responsabilidade, para conquistar tempo livre. Senão não adianta viver correndo de um lado para o outro, buscando coisas materiais, presos em boletos e contas, porque aí o tempo ele vai parecer insuficiente, ele vai parecer inimigo, né? E eu acho que a gente nunca teve, no momento, como tudo tem seu tempo, tão valioso para a gente falar sobre isso, doutor. E embora eu concorde absolutamente que saúde mental é saúde, a gente sabe, né? Você é psiquiatra, imagina eu que sou uma jornalista que só estou pesquisando esse assunto há 2 anos, o quanto de preconceito, né, que não vem junto conosco. Tudo bem, sabe por quê? Porque há 60 anos tinha propaganda de cigarro com médicos. Papai Noel, eu uso isso na minha palestra, Papai Noel fumando. Será que hoje isso seria aceito? Não. Então isso mudou. Então eu tenho certeza que falar sobre saúde mental e emocional será muito mais fácil, sabe? E vai ser como os alimentos, porque no início, quando vivíamos escassez de alimentos, falar sobre alimentos parecia uma coisa desnecessária, e não é. Né? Então, agora, falar sobre o excesso de internet, o excesso de acessos, não é bobagem. Encontrar o nosso limite nesse mundo que nos diz que precisamos subir o Everest todos os dias é fundamental para a gente sobreviver. Sim, perfeito. Faz sentido? Total, a sociedade ela funciona por pêndulos, né? Sim. Então é muito comum, quando a gente está em um determinado momento histórico, de determinado comportamento extremista, o normal e o comum, na verdade, é a sociedade sair desse extremo, desse pêndulo, buscar o outro para depois chegar num equilíbrio. Então, a questão não é negar a evolução, não é negar a tecnologia, não é demonizar o mundo do trabalho, o mundo escolar. A questão é a gente buscar esse equilíbrio, principalmente porque a gente está vendo que está errado pelos números, pelo sofrimento humano. Se tivesse todo mundo feliz, eu não teria nem psiquiatria, né? A gente estaria numa outra dimensão. Então, assim... Perfeito, doutor. A gente só está aqui porque a gente está vendo um mundo cada vez mais sofrido, mais doente, o uso cada vez maior de psicotrópicos. 75% dos paulistanos têm pelo menos 2 queixas relacionadas a sono. Então, assim, já virou a maioria, né? Já é a maioria. Quem não tem problema de sono é a menor parte. Então, assim, essa frase é muito significativa do seu livro, que existe alguma coisa social dentro do planeta. E realmente, eu não tenho dúvida disso. E também concordo plenamente com você. São sementias que a gente está plantando, como se as pessoas lá atrás estivessem falando mal de cigarro e ainda não sendo muito ouvido. Que isso? Hollywood está fumando, a Fórmula 1 está fumando, os jogadores de futebol fumam. Os atletas fumam, mas com certeza já havia um ou outro ali que falava, gente, não é possível. Doutor. Então, eu também acho que plantar essa sementinha da saúde mental. E aí, Isabela, precisamos de todos, né? Da jornalista Isabela, da palestrante, da filósofa Lucilena, do físico, Então, assim, a saúde mental, ela tem que agregar várias experiências, várias formações, para que a gente possa, sim, percorrer esse caminho, né? Sim, precisamos de mais Dr. Pablo nos nossos dias.
E aqui, né, alguém escreveu, estão normalizando o anormal. Eu trago isso, inclusive, no livro, né? Muito das nossas doenças vem daquilo que nós tratamos como normal, o que é normal. Doutor, eu queria só, antes de finalizar, tem um rapaz aqui perguntando o nome do livro, esse aqui, ó, Dá um Tempo, Como Encontrar Limite em um Mundo Sem Limites. Meu nome é Isabela Camargo, sou jornalista, pesquisei por 4 anos. E aí, doutor, só mais um exemplo de que tudo muda, posso? Sim, claro. Até 1955, nos Estados Unidos, os negros tinham que se levantar do banco para dar lugar para um branco quando entravam no ônibus. Até que uma costureira, chamada Rosa Parks, se recusou a levantar. Ela foi presa, foi um quiprocó. Se ela não tivesse tido coragem de resistir àquela barbaridade, será que até hoje nós estávamos vendo isso? Onde eu quero chegar? Até 1955, assim como o cigarro, né, era normal os negros terem que levantar do ônibus para um branco sentar. Isso é fora assim, bom, esse assunto para mim me tira do sério, mas eu gosto de trazer ele porque se nós não tivermos pessoas corajosas para ir contra esse pensamento coletivo que acha que tudo é bobagem, ué. Então, por isso que eu acredito, doutor, que conversas como essa para mim são presente. É por isso que sábado eu fiquei o dia inteiro lá gravando o negócio da Unifesp, o Dia Mundial da Saúde Mental, sabe? Eu, como jornalista, tenho muita responsabilidade nisso. Outro dia alguém me falou assim, ai, esse assunto já cansou. Ué, sério? Sério? E 50, Agora que a gente está começando. e 50 milhões de brasileiros que estão em sofrimento mental? Isso porque são super subnotificados. Então, doutor, eu lhe desejo muita saúde, muito tempo de folga para colocar mais vida no seu tempo, que nós vamos continuar. Né? Como eu disse, então, se hoje ainda não parece ser tão normal falar sobre isso, tudo bem, nós temos exemplos aí que nos mostram que nós vamos conseguir, com mais força, com mais pessoas interessadas, né? Eu creio nisso, eu milito por essa ideia, eu faço reflexões, eu vejo a sociedade ao meu redor, eu não consigo ficar calado vendo isso tudo acontecendo. Eu não consigo atuar enquanto psiquiatra só medicando as pessoas e achar que aquilo é normal. Não é normal. Ó, Isso não pode ser. alguém que estava aqui perguntou não sei o que é do burnout. Quer fugir do burnout? Fuja dessa imagem. Isso. Eu deixo ela aqui só para me lembrar de falar, para vocês fugirem dessa imagem, né? Porque precisamos sim descansar, precisamos respeitar os nossos limites, precisamos ouvir cada vez mais o Dr. Pablo Vinícius. Seus livros também são incríveis, doutor. Nossa, que tempo de qualidade tivemos. Que tempo de qualidade tivemos. Eu que agradeço novamente você ter aceitado o seu tempo, de dar vida aqui para nós, né? No seu tempo. Então, muito obrigado. De novo, queria falar para quem ainda não leu, Dá um Tempo. É um livro fantástico, muito aprendizado. Isabela aqui eu acho que se formou um pouco em psiquiatria, em neurociência, em física, em cosmologia, que chama? Cosmólogo? Cosmólogo, você acha, doutor? Eu acho que você aqui teve uma formação hoje brilhante, você pode conversar aí com muita gente. Eu, na verdade, eu sou uma boa costureira, para falar a verdade, porque jornalista costura as informações. Eu só fui instrumento de 150 pessoas, e no próximo livro você estará, tá? Mas depois a gente conversa. Que joia, muito obrigado. E eu queria falar aqui também do livro meu, que está à disposição na internet, gratuito. Foi a minha doação para esse momento da pandemia, um livro sobre depressão, chamado Há uma Luz no Início do Túnel. Então, lá no meu Instagram, vocês conseguem baixar, tá bom? É só entrar lá, clicar que chega no seu e-mail. Desmistificando a doença, falar o que é a doença, o que não é a doença, o que um remédio faz, o que um remédio não faz, libertar as pessoas do preconceito, trazer luz, trazer conhecimento. Só o conhecimento é capaz de mudar uma sociedade. Só a luz que ele coloca no caminho das pessoas é capaz de mudar padrão comportamental. A lei não é suficiente para isso. Não adianta a gente ter um monte de lei para um monte de coisas comportamentais. É só o conhecimento que vai fazer isso. Então, Isabela, um beijo para você. Eu gostaria que você deixasse aqui
se fosse uma frase de resumo, uma frase de esperança aí, de motivação. Durmam. Durmam. Vocês ouviram? Durmam bem, porque vocês vão pensar bem, decidir melhor e viver melhor. Simples assim, doutor. Não subestimem a ausência das horas de sono na vida de vocês, né? E desejo que o tempo sempre esteja a favor de todos. Que coisa linda. E falar isso para um médico do sono é ganhar o dia. Mas é isso mesmo, pessoal. Saúde é tudo isso, tá? Obrigada, então, um doutora. beijo para todo mundo. Boa noite. Um beijo para você, para todos aí. Muita saúde, muito tempo para que você consiga fazer a sua missão nessa terra, que é iluminar por onde você estiver caminhando. Vamos, tá bom? doutor. Mudar. Conte comigo. Tchau, tchau. Um beijo. Tchau, tchau.